Primeira parte. As ciências humanas, no século XX. Capítulo 1. As ciências humanas, no século XX. Preâmbulo. 1. Questões gerais. 2. A psicologia da forma. 1. Ehrenfels, a Escola de Graz e a Escola de Würzburg. 2. Max Wertheimer e a Escola de Berlim. 3. O comportamentalismo. 1. Watson e o esquema estímulo-resposta. 2. Pavlov e os reflexos condicionados. 3. Os desenvolvimentos do comportamentalismo e Skinner. 4. A epistemologia genética de Jean Piaget. 1. O que é a epistemologia genética? 2. As fases do desenvolvimento mental da criança. 5. A teoria linguística de Ferdinand de Saussure a Chomsky. 1. Ferdinand de Saussure. 1.1. O que é a semiologia e o que é o signo? 1.2. A primeira grande oposição: língua e palavra. 1.3. A segunda grande oposição: sincronia e diacronia. 2. O círculo linguístico de Praga. 3. O círculo linguístico de Copenhague. 4. A gramática generativa de Noam Chomsky. 4.1. Estrutura profunda e estrutura superficial. 4.2. Competência e execução. 6. A antropologia cultural. 1. A evolução do conceito de cultura. 7. Mannheim e a sociologia do conhecimento. 1. Concepção parcial e concepção total da ideologia. 2. O marxismo é ideológico? A distinção entre ideologia e utopia. 3. O relacionismo evita o relativismo? 8. A filosofia do direito, jusnaturalismo, realismo jurídico e Kelsen e o juspositivismo. 1. Radbruch e o jusnaturalismo. 2. O realismo jurídico de von Savigny a Pound. 3. Hans Kelsen. 3.1. Ser e dever ser e a ciência dos valores. 3.2. Sanção, norma jurídica e norma fundamental. 9. Chaim Perelman e a nova retórica. 1. O que é a teoria da argumentação? 2. A razoabilidade, se não for racionalidade, não é sequer emotividade. 3. Argumentação e auditório. Textos. H. Kelsen. 1. A democracia é filha do relativismo filosófico. Capítulo 2. Desenvolvimentos da teoria econômica, o marginalismo austríaco e o intervencionismo de John Maynard Keynes. 1. A Escola Austríaca de Economia. 1.1. A refutação da teoria do valor-trabalho. 2.1. A lei da utilidade marginal decrescente. 3. Karl Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia. 4. A segunda e terceira geração da Escola Austríaca, Eugen von Bohm-Bawerk e Friedrich von Wieser. 5. A terceira e a quarta geração da Escola Austríaca, Ludwig von Mises e Friedrich A. Hayek. 2. O liberalismo de Friedrich August von Hayek. 1.1. A vida e as obras. 2.1. As ações conscientes como dados das ciências sociais. 3.1. Os erros do construtivismo. 4.1.
Por que a planificação centralizada está destinada à falência? 5.1. A concorrência, um caminho para a descoberta do novo. 6.1. Quem controla todos os meios estabelece todos os fins. 7.1. Para não confundir a lei com a legislação. 8.1. Um novo modelo constitucional, a demarquia. 9.1. Estado liberal e defesa dos mais fracos. 3.1. A vida e as obras. 2.1. A ocupação é determinada pela soma dos consumos e dos investimentos. 3.1. A intervenção do Estado. Textos. Menger. 1. A origem espontânea de novas localidades e do Estado. L. von Mises. 2. O princípio do individualismo metodológico. F. A. Hayek. 3. Os erros do coletivismo metodológico. 4. A tarefa das ciências sociais teóricas. 5. A dispersão dos conhecimentos torna impraticável a planificação centralizada. 6. Nos regimes totalitários, a verdade é sistematicamente pisoteada. John Maynard Keynes. 7. O programa de um intervencionista liberal. Capítulo 3. A psicanálise de Sigmund Freud e o desenvolvimento do movimento psicanalítico. I. Sigmund Freud e o problema do princípio de todas as coisas. 1. Da anatomia do cérebro à catarse hipnótica. 2. Do hipnotismo à psicanálise. 3. Inconsciente, repressão, censura e interpretação dos sonhos. 4. O conceito de libido. 5. A sexualidade infantil. 6. O complexo de Édipo. 7. O desenvolvimento das técnicas terapêuticas. 8. A teoria da transferência. 9. A estrutura do mecanismo psíquico, id, ego, superego. 10. A luta entre Eros e Thanatos e o mal-estar da civilização. 2. A rebelião contra Freud e a psicanálise depois de Freud. 1. A psicologia individual de Alfred Adler. 2. A psicologia analítica de Carl Gustav Jung. 2.1. O conceito de complexo. 2.2. O inconsciente coletivo. 2.3. A teoria dos tipos psicológicos. 2.4. A relação com Freud. Textos. Sig Freud. 1. A descoberta da repressão e do inconsciente. 2. A evolução da técnica terapêutica. Capítulo 4. O estruturalismo. I. Por que os estruturalistas são filósofos? 1. O significado científico do termo estrutura. 2. O significado filosófico do termo estrutura. 3. As raízes do estruturalismo. 4. A proclamação da morte do homem. 2. Claude Lévi-Strauss e o estruturalismo em antropologia. 1. As estruturas elementares do parentesco. 2. Um kantismo sem sujeito transcendental. 3. A polêmica anti-historicista. A estrutura dos mitos. 3. Michel Foucault e o estruturalismo em história. 1. Estruturas epistêmicas e práticas discursivas. 2. As estruturas epistêmicas da história do saber ocidental. I. Jacques Lacan e o estruturalismo em psicanálise. 1. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. 2. Necessidade, demanda, desejo. Textos. C. Lacan. 1. As tarefas da antropologia estrutural. 2. O método da antropologia estrutural. 3. O estruturalismo explica a morte do homem. 4. O homem é uma invenção recente, cujo fim está próximo. 5. Freud faz sempre uma análise de tipo linguístico. 6. O estágio do espelho como descoberta do sujeito. Segunda parte. Desenvolvimento das ciências matemáticas e físico-naturais no século XX. Capítulo 5.
Lógica, Matemática, Física e Biologia no século XX. E 1. O desenvolvimento da lógica e da matemática no século XX. 1. A pesquisa sobre os fundamentos e a descoberta da antinomia das classes. 2. O programa de Hilbert e os teoremas de Gödel. 3. A semântica de Tarski e o intuicionismo de Brouwer. E 2. O desenvolvimento da física no século XX. 1. Questões gerais. 2. Einstein e as teorias da relatividade. 2.1. A teoria da relatividade restrita. 2.2. A teoria da relatividade geral. 3. A teoria dos quanta. 4. Física atômica, nuclear e subnuclear. 5. As aplicações técnicas das descobertas da física nuclear. 6. A interdisciplinaridade e as disciplinas de fronteira. E 3. A biologia depois de Darwin. 1. Os cromossomos, os genes e o DNA. 2. Estrutura do DNA e do RNA. 3. A interpretação do código genético. Terceira parte. A epistemologia contemporânea em sua gênese e em seus desenvolvimentos. Capítulo 6. A filosofia da ciência entre as duas guerras. E 1. O neopositivismo vienês. 1. As origens e a formação do Círculo de Viena. 2. O manifesto programático do Wiener Kreis. 3. As teorias fundamentais do neopositivismo. 4. A antimetafísica do Wiener Kreis. 5. Schlick e o princípio de verificação. 6. Neurath e o fisicalismo. 7. Carnap e a linguagem fisicalista como linguagem universal da ciência. 8. O transplante do neopositivismo na América. 9. Liberalização e superação das teses neopositivistas. 9.1. A filosofia do segundo Wittgenstein e suas influências. 9.2. A crítica do princípio de verificação. E 2. O operacionalismo de Percy Williams Bridgman. 1. Os conceitos reduzidos a operações. 2. Olhar para o que a teoria faz. E 3. A epistemologia de Gaston Bachelard. 1. Vida e obras. 2. A ciência não tem a filosofia que merece. 3. É a ciência que instrui a razão. 4. As rupturas epistemológicas. 5. Não há verdade sem erro corrigido. 6. O obstáculo epistemológico. 7. Ciência e história da ciência. Textos. M. Schlick. 1. A metafísica é um monte de pseudo-problemas. R. Carnap. 2. Os metafísicos são apenas musicistas sem capacidade musical. G. Bachelard. 3. Natureza e significado do obstáculo epistemológico.